e mais uma vez nos unindo nessa conexão com a oração com Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, pedindo orientação ao Mestre amigo para que nos coloque nessa condição de ouvintes da palavra do Evangelho. Que Jesus então nos abençoe, nos guarde, nos proteja sempre. Nos livre do mal, como nós sempre estamos pedindo em oração. E nessas orações, busquei do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, amai os vossos inimigos, no item 1, o evangelista Mateus 5,43, em que ele nos ensina: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos rodeiam e orai por aqueles que te perseguem e caluniam. Porque, se amardes o que vos amam, qual será a tua recompensa? Então, que a nossa reflexão seja baseada nessa questão de amar os inimigos. O texto, ele faz um convite à nossa reflexão, a amar o próximo sem esperar retribuição. E o próximo envolve aquele que é o nosso adversário, aquele que é diferente de nós. A lei de amor do Evangelho é a que nos dá o respaldo, que nos sustenta, que nos permite compreender que ainda pouco sabemos a respeito do amor. Ainda estamos naquele comodismo de amar somente aqueles que vibram na mesma sintonia que nós, aqueles que são os nossos afins. Mas Jesus nos orienta no Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiveres no caminho dele. Nós somos espíritos eternos, então vamos resolver os nossos propósitos, as nossas dificuldades, enquanto estivermos aqui encarnados, para que amanhã, no plano espiritual, não tenhamos essas problemáticas que mais nos desafiam no mundo espiritual, como aqueles amigos que também não aprenderam a perdoar, como ainda trabalham na sintonia da intolerância e acabam virando os nossos inimigos e os nossos obsessores. Então, como bons espíritas que somos, acreditando na vida eterna, vamos trabalhando a nossa indulgência nesta encarnação. É uma grande oportunidade. No livro Palavras de Vida Eterna, Paulo nos sustenta a reflexão quando ele fala de benignidade. Sede benignos, compassivos uns aos outros, perdoando, assim como Deus e como Jesus perdoa os vossos defeitos. Enfim, todos nós temos os nossos defeitos e nós, nas orações do Pai Nosso, repetimos inúmeras vezes para que o Pai perdoe os nossos pecados, as nossas ofensas, mas nós não somos capazes de ter a tolerância e perdoar um erro do nosso semelhante, que é nosso irmão. Nós temos dificuldade de perdoar até aqueles que são nossos afins, aqueles que estão ao nosso derredor, os que moram dentro da nossa casa, nossa parentela. Quem dera perdoar aquele que nós ainda temos uma rusga, uma dificuldade. Ainda guardamos o ressentimento, guardamos as mágoas, guardamos a raiva, o rancor, e isso só nos traz o atraso do nosso crescimento moral, do nosso crescimento espiritual. Por isso que Jesus, ele incita, convida: amai os vossos inimigos. É claro que nós não vamos ter pelos nossos adversários o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma sinceridade, aquela mesma sintonia de alegria, de felicidade, com o qual nós temos para aqueles que nós temos um elo de amor, um elo de amizade. Mas o princípio de tudo é não devolver o mal com o mal. Aprender a retribuir o mal com o bem,
O princípio de todas as nossas ações, da nossa conduta, é o não revidar. Justamente é esta grande proposta, a grande conquista do espírita, trabalhando assim a indulgência para o nosso semelhante, da mesma maneira que nós temos indulgência com os nossos erros. Quando nós erramos, nós costumamos ser calmos, tranquilos, não apontamos os nossos erros, mas quando temos alguém que pensa diferente de nós, já temos aquela pessoa como um oponente, como um adversário. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nessa encarnação, tentando nos ajustar no trabalho do bem. E mesmo que a gente sabe que ainda existem pessoas que ainda caminham nesse desajuste, que caminham nessa desarmonia, que ainda tem alguma dificuldade para conosco, porque é claro que o mundo não é pintado de cor-de-rosa, nós temos sim os nossos desafetos, mas que nós possamos trabalhar a nossa parte, trabalhar o perdão, porque Jesus veio nos ensinar, né? Através da lei do amor, do perdão, da caridade, e aí nós vamos semeando aquilo que futuramente na vida espiritual vamos colher, porque a morte não nos livra dos nossos desajustes, dos nossos desafetos, do nosso mal proceder. Por isso que fala, né? Dai-vos bons frutos, a árvore boa vai dar bons frutos. E é nosso propósito justamente é isso, para que nós possamos semear hoje o amor, o perdão, a tolerância, a compreensão, para amanhã colher frutos na nossa eternidade, frutos mais nobres, o tesouro do nosso coração, o tesouro que vai ficar enraizado, que são aquele tesouro que nós vamos poder levar, aquele que nós vamos poder carregar nas nossas mãos para a nossa eternidade, amando assim uns aos outros como Jesus nos ensinou, e principalmente envolvendo os nossos desafetos, os nossos inimigos, na nossa oração, no nosso pedido, no nosso carinho, na nossa compreensão. Perdoa. Que Jesus nos abençoe então, agora e sempre. Graças a Deus.